Vamos agora ao nosso próximo convidado, que já está aqui ao vivo, pronto com a gente, é o Marcelo Ranucci, sócio fundador da Áurea Asset. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez no meio desta segunda onda, trazendo aí para vocês o que está acontecendo no mercado, ouvindo atentamente o que vocês têm trazido em termos de conteúdo. Parabéns mais uma vez. Sempre super atualizado, super dinâmico o programa de vocês, trazendo as informações para e passo aos acontecimentos. Marcelo, eu vou começar aqui conversando com você sobre essa questão da pandemia, né, que a gente viu aqui, que inclusive, um ano depois, a gente meio que está voltando, assim, à estaca zero, né? A gente está retomando o lockdown, cidades fechando novamente, é quase que um remember, né, de tudo que a gente já viveu um ano atrás. Acho que é difícil até imaginar que a gente passaria por isso um ano depois, né? Então a gente está vendo o home office aí se tornar uma realidade para várias empresas novamente. Você acredita que ainda é tempo para entrar em fundos imobiliários, mesmo sabendo dos riscos, já que ainda não temos uma resposta de quando as empresas vão voltar ao normal? Eu acho que existe uma oportunidade muito boa de entrar em fundos imobiliários no momento, até porque eles estão super depreciados. Né? Em função de todos esses problemas que a gente está passando, o que a gente assiste são valores de cotas de fundos imobiliários abaixo do valor patrimonial desses ativos. Óbvio que a gente tem que prestar muita atenção em que ativos, em que classe de ativos nós estamos nos referindo. Tem classes de ativos, aí, por exemplo, hotéis, que esses vão realmente sofrer muito e demorar muito para voltar. Então, se você tem perspectiva de fazer um investimento para médio e curto prazo, não deve procurar esses ativos que vão ter um ciclo muito mais longo de recuperação. Os hotéis de negócios, os hotéis de convenções, esses hotéis vão realmente passar por um ciclo muito difícil, né? A gente vê com uma certa dificuldade o horizonte desses negócios, porque os hábitos mudaram. Além dos hábitos, existe uma preocupação grande com as novas ondas, com as novas possibilidades, dadas as aglomerações, dadas as reuniões, que muitas vezes eram confraternizações e absolutamente, vamos dizer assim, sociais. Essas oportunidades, essas ocasiões devem ser retardadas ou, de certa forma, até extintas, muitas das oportunidades dos calendários das empresas. Então, a mensagem é o seguinte: é um momento bom, ativos resilientes, muito bons, que têm, vamos dizer assim, vida longa no momento de crise, como a área logística. O mundo está hoje a menina dos olhos, está todo mundo olhando para eles. É um bom momento para entrar. Eu diria também que alguns ativos de comerciais, prédios comerciais, que obviamente vão passar por um período de vacância, um período de dificuldades, mas quando estiverem bem localizados, quando forem ativos, consolidados, em regiões consolidadas, em, vamos dizer assim, lugares inquestionáveis, esses são bons momentos para entrar, porque eles também estão depreciados. E vão retomar. Um prédio que hoje tinha um monousuário, 2 usuários nos seus 20, 30 andares, vai provavelmente ter 5, 6, 7, 8 usuários, né? E esses usuários também terão uma frequência diferente de uso. Será um modus operandi diferente, mas não vão deixar de ocupar. Ocuparão áreas menores, terão uma forma de ocupação distinta, porém não deixarão de ocupar. Ninguém vai deixar de ter a sua matriz, a sua sede, o seu núcleo de radiação de conceito e cultura das empresas. Mas muita gente vai deixar de ter os volumes de escritórios que são hoje absolutamente dispensáveis e podem ser trabalhados de outra forma. Que outra forma é essa? Com escritórios remotos. Não vamos confundir com o home office. O home office é uma saída emergencial, mas ela não é definitiva. O que poderia se tornar uma saída definitiva são os escritórios descentralizados, os escritórios remotos, que eu chamo de remotos porque não estão dentro da sede, mas dentro de um escritório como um coworking, dentro de instalações que as próprias empresas vão buscar para atender os seus funcionários, atender os seus colaboradores nas regiões onde esses colaboradores residem, fazendo com que toda a economia local
tem um novo impulsionamento, uma nova forma de desenvolvimento. Marcelo, eu quero trazer a Ananda aqui para o nosso papo, ela que também tem pergunta aqui para você. Ananda. Obrigada, Débora. Obrigada, Marcelo, por participar aqui com a gente da BMC News. Marcelo, tem uma pergunta aqui relacionada à cidade de São Paulo, né, que registrou 13.483 operações de compra e de venda de imóveis em janeiro de 2021, né, só nesse ano, o que representa uma alta de 13,6% em comparação com janeiro de 2020. No entanto, houve uma queda de 4,4% em comparação com dezembro, que é um mês tradicionalmente mais aquecido, né, conhecido no mercado imobiliário. Como que você enxerga que vai ser esse setor a partir de agora em 2021? Vai voltar a se aquecer ou vai cair? Como que é a sua visão sobre isso? Vamos lá. Esse movimento de queda comparativa a dezembro é um movimento natural. Como você bem falou, dezembro é um mês bastante aquecido, é um mês onde naturalmente as pessoas buscam as aquisições, até porque estão vislumbrando seus bônus, estão vislumbrando mudanças com o ano novo, então as pessoas buscam realmente comprar os seus imóveis, principalmente os residenciais. O mercado residencial, em especial, tem ganho grande potência nesses períodos até de pandemia. Por quê? Nós temos alguns componentes que são importantíssimos. Nós temos juros baixos e temos oferta de crédito. A combinação desses dois elementos é absolutamente fundamental e explosiva para o mercado imobiliário. Quando a gente tem juros baixos, parcelas de um financiamento com valores previsíveis, com valores que cabem dentro do bolso do consumidor, e quando você tem uma oferta de crédito associada a essas taxas favoráveis, é absolutamente natural e esperado que haja essa expansão do mercado imobiliário residencial. Então, nós estamos vivendo e vamos viver, enquanto estas duas condições estiverem presentes, nós vamos viver um mercado imobiliário residencial bastante ativo, não tenha dúvida disso. Aliado ao fato de que hoje o dinheiro que o comprador estava acostumado a rentabilizar na renda fixa, hoje ele não rentabiliza mais. Antigamente valia a pena ele deixar o dinheiro rentabilizado a 14, 15, 12, seja o que for, por cento ao ano, e pagar o aluguel. Ele pagava o aluguel com uma fração do rendimento. Hoje é o contrário. O rendimento não paga o aluguel. Portanto, ele vai para a compra e, como já disse, associado a uma condição de juros baixos e oferta de crédito, impulsiona e favorece todo o mercado residencial. Já que a gente está falando desse mercado residencial, quero já ir para a próxima pergunta que eu tenho aqui sobre esse mercado imobiliário, só que de alto luxo, né? Ele que está em alta aí após esse período de pandemia que a gente tem vivido, tem aumentado aí a procura por imóveis maiores, com áreas de lazer própria, né? Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um dos bairros mais caros aí do país, a procura por imóveis mais caros aumentou. Mesmo na crise, o que você acha que está motivando esse setor de alto luxo? Tem alguma coisa além dessa questão da pandemia? Não, eu acho que aqueles fatores que eu acabei de falar também estão presentes nos imóveis mais caros. Quer dizer, sim, o que acontece para o imóvel mais barato também acontece para o imóvel mais caro. É claro que esta população de altíssima renda, ela é menos dependente do financiamento. Mas, quando ele vem com taxas favoráveis e quando ele vem com uma estabilidade de longo prazo no que diz respeito às condições do financiamento, ninguém é bobo, todo mundo faz conta. Vale a pena pegar o financiamento, ninguém vai jogar dinheiro fora. Então, mesmo um consumidor de alta renda está embarcando nessa condição favorável do mercado imobiliário que a gente acabou de falar. Aliado ao fato de que, hoje, se você puder sair de um apartamento menor e ir para um apartamento maior, onde, eventualmente, você tem a condição de ter o teu escritório dentro de casa, onde você tem a condição de ter uma vida, quando cerceada da liberdade ou cerceada do convívio social, um pouco mais confortável, é óbvio que todo mundo vai procurar essa condição. Então, a procura por imóveis maiores está, sem dúvida, associado também, mas não exclusivamente, à questão da pandemia. As pessoas terem um espaço maior, terem ambientes dentro desta casa que o permitam trabalhar sem a interferência dos filhos, da mulher, dos empregados, enfim.
um escritório privado dentro do seu próprio apartamento, sem dúvida, ou da sua casa, sem dúvida nenhuma. E a questão das áreas comuns, novamente, super importante, porque as crianças estão privadas de pré-escola, estão privadas de um clube, então, óbvio que acaba se tornando muito interessante quando você tem uma condição de tirar a criança de dentro de casa, dentro do seu próprio domínio domiciliar, ou seja, vai para uma área comum, vai para uma área privilegiada dentro da sua própria condomínio, do seu próprio apartamento, enfim, do seu próprio prédio ou condomínio de casas, né? Isso é uma migração natural. Haja visto o que está acontecendo também com a segunda moradia, né? Ou seja, a segunda moradia está passando a ser a primeira moradia de muita gente, né? É melhor o cara, em vez de trocar por um apartamento mais caro em São Paulo, será que não é melhor ele comprar uma casa onde ele tem uma condição de natureza, de convívio, qualidade de vida muito melhor e trabalhar via remota? Essa tem sido uma opção. Eu, por exemplo, hoje estou trabalhando via remoto aqui da minha casa de campo, como se estivesse em São Paulo ou melhor. Então, essa é uma opção que muita gente está fazendo. E agora nos passando inveja também, inclusive, né, Marcelo? Tudo bem. Haja visto o que está acontecendo com os preços nos condomínios fechados, né? Nas áreas rurais, enfim. Está havendo uma apreciação gigantesca desses imóveis que estavam parados, estagnados ou com uma velocidade de venda muito inferior. A escolha certíssima você fez. Eu quero trazer o Alex aqui, que também tem pergunta para você, Marcelo. Vamos lá. Boa tarde, Marcelo. É uma honra receber você aqui na BMC News. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o setor logístico, né? Você é um dos maiores especialistas aqui, principalmente em fundos imobiliários voltado nesse setor, né, de galpões logísticos. Eu estava até vendo aqui os últimos resultados até da Log, né, que é uma das companhias aqui focada nessa relação de galpões logísticos. Até o próprio CFO, né, o André Vitória, ele vem falando muito no crescimento, não só da própria companhia, mas do setor de galpões logísticos AAA, ou seja, um galpão mais moderno, ou seja, que pode atender as demandas do e-commerce com esse alto crescimento. Eu queria entender um pouco mais dessa visão sua, com essa restrição agora da pandemia, esse movimento pode acelerar ou você acredita que esse movimento ele pode ser de forma mais gradual ao longo dos anos? Como que você observa esse crescimento da parte de e-commerce nesse galpão mais AAA? Como que deve ser essa mudança também? Vamos lá. Essa tendência dos galpões AAA já é uma tendência que vem de alguns anos, na substituição daquilo que nós praticávamos no Brasil há 15, 20 anos atrás, né? Com a chegada dos grandes empreendedores da área logística, eles trouxeram com eles a cultura do galpão, do condomínio logístico, né? De um complexo logístico de vários galpões, várias naves, como a gente chama, de grande porte, naves de 50, 60, 100 mil metros cada uma, todas elas inseridas dentro de um condomínio, de um parque logístico. Então, essa tendência da migração do armazém, como a gente chamava antigamente, para o galpão logístico AAA, como já é praticado, como já é concebido fora do Brasil há muitos e muitos anos, é uma tendência que vem acontecendo no Brasil muito rápida, há aproximadamente 12, 14, 15 anos, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo. Por quê? Porque este galpão abriga e tem condição de suportar qualquer tipo de operação logística, desde a mais exigente a menos exigente, em termos de condições técnicas. Por exemplo, para a gente não entrar aqui numa conversa técnica chata, mas a resistência do solo, por exemplo, quanto você consegue colocar de peso em cima de 1 metro quadrado de solo, 6 toneladas. Essa é, por exemplo, uma característica de um galpão AAA. A altura do pé de lei tem que ter no mínimo 12 metros. Então, esta também é uma outra característica que vem sendo adotada. Conforto térmico, acústico, eficiência até de luminosidade, com luz zenital, aquela luzinha que entra por cima do galpão. Enfim, isso é uma tendência e vem acontecendo de uma forma, vamos dizer assim, disseminada no Brasil, tanto por empreendedores brasileiros, e nós temos excelentes empreendedores brasileiros, quanto por empreendedores internacionais, que foram eles que trouxeram esta onda, essa precursão dos galpões em condomínios de AAA, qualidade AAA. A pandemia acelerou de forma brutal o direcionamento do varejo para estes galpões.
Por quê? Ele deixou de ser um varejo de rua, deixou de ser um varejo de shopping, deixou de ser um varejo físico para se tornar aquela tendência que já vinha acontecendo também do varejo eletrônico, ou seja, pelo comércio eletrônico. Só que com a pandemia isso sofreu uma aceleração brutal. Eu diria para você que nós, em um ano, estamos vivendo a aceleração minimamente de 5 anos do que ia acontecer no Brasil. E no mundo, não é só no Brasil. Então, a demanda do e-commerce, naturalmente, veio acelerar o crescimento da implantação desses condomínios logísticos AAA pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque hoje, quanto mais perto a empresa estiver do seu consumidor, quanto mais rápido ela entregar o seu produto para o consumidor, mais ela abocanhará o market share deste segmento. O grande segredo do e-commerce não é apenas o preço é um componente apenas, mas a velocidade de entrega é fundamental. Daí a disseminação desses galpões. Obviamente, quanto mais próximos dos grandes centros de consumo, melhor, mais eles serão demandados, mas é uma tendência absolutamente natural em torno de todas as grandes capitais do Brasil e também chegará ao interior. É só uma questão de crescimento econômico para que esses condomínios logísticos também migrem para as áreas que começam a apresentar uma grande demanda, um crescimento econômico considerável. Legal, muito bacana a sua explicação, Marcelo, explicando sobre esse movimento do Flight to Quality, né, e também no Last Mile, né, que vem acontecendo mais para o interior. Eu queria entender, esse movimento que você vem falando que cada vez mais o interior vem sendo atendido, a gente vê também na ponta final, né, ou seja, o varejo, que muitos consumidores falando, eu recebi minha encomenda em um dia útil, né? Ou seja, até no mesmo dia, né? Nas grandes capitais. Isso pode acontecer agora mais para o interior. Mas para isso, as ofertas, principalmente de fundos imobiliários, a gente pode observar novas ofertas para ter essa captação de dinheiro, para viabilizar essas obras, ou seja, isso acelerar cada vez mais. Como você observa esse cenário aí de novas ofertas de fundos aí de imobiliários ao longo do ano 2021, Marcelo? Não, sem dúvida, nós estamos agora passando por uma fase de produção dos ativos. Nós saímos de uma fase anterior que era comprar ativos prontos para renda. Então, o galpão estava pronto, estava alugado e com renda. Então, houve essa onda gigantesca de ativos destinados à renda porque já estavam prontos, performados e alugados. O que aconteceu? Este estoque foi se esgotando. Ou seja, tudo que era de boa qualidade, estava pronto e locado, acabou sendo absorvido pelos fundos de renda. Nós agora estamos vivendo um ciclo de produção, ou seja, nós estamos fazendo construção de novos ativos que estarão em breve locados e em breve estarão destinados à renda. Mas o momento atual é muito mais de construção, de produção dos ativos e não de comprar ativos prontos alugados. Então, desta forma, nós temos hoje um fenômeno que é o Fundo Imobiliário de Desenvolvimento e não o Fundo Imobiliário de Renda. É um fundo imobiliário com características diferentes, que busca um bolso um pouco diferente do consumidor do varejo, né, do investidor do varejo, busca um investidor institucional, um investidor com tickets maiores, para cada uma desses aportes, para cada um desses empreendimentos, e aí a gente passa por este ciclo de desenvolvimento, que é um ciclo de um pouco mais de risco, porque envolve a compra do terreno, a aprovação do projeto, as licenças ambientais e uma série de outras questões, que é o risco de execução e construção, até chegar ao momento de locação. Então, é para um perfil de investidor diferente, aquele que quer correr mais risco, mas busca um ganho de capital. Ele não busca a renda. Ele busca produzir este ativo, locar este ativo e vender para um fundo de renda. E aí ele faz o ganho de capital.
Maravilha, muito obrigada aí por essa explicação, uma verdadeira aula aí, Marcelo. Muito obrigada por trazer para a gente aí toda essa sua opinião sobre os fundos imobiliários e também principalmente aí sobre esse setor de logística, que a gente sabe que realmente tem sido uma tendência aí, agora está em franca expansão, né? Muito obrigada mesmo pela sua participação, já quero deixar o convite aqui para as próximas vezes, tá? Estou sempre à disposição, é sempre um prazer estar com vocês. Eu sou um ouvinte, um espectador assíduo de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo conteúdo e parabéns pela forma simpática, descontraída que vocês trazem isso para a gente. Muito obrigado. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço pela sua audiência, principalmente. Muitíssimo obrigada. Vamos saber disso. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima, Marcelo. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abração a todos.